era cadete do primeiro ano e eu era tenente do quarto ano. Então, era uma distância grande, assim. Eu sabia que ele era da equipe de pentatlo, eu tinha contato com a equipe de pentatlo, cheguei a ser treinador da equipe de pentatlo quando estava prestes a sair da academia, mas eu não tinha um contato cerrado com o Bolsonaro. Eu fiz esse contato depois, quando ele já era tenente. Aí na Brigada Paraquedista eu fui instrutor de área de estágio, aí eu conheci o Bolsonaro na Brigada Paraquedista e depois sempre mantive um contato muito cordial com ele, né? E me aproximei dele depois, mais tarde, quando ele já era deputado federal, e eu fui chefe do gabinete do comandante, a assessoria parlamentar do Exército era minha, e muitas vezes nós nos socorríamos do Bolsonaro para fazer algumas reivindicações ali naquela casa. Olha, eu fui um grande apoiador nesse trabalho de retaguarda. Eu não acompanhei as viagens dele pelo Brasil porque eu não tinha como pagar. Eu não tinha condições de bancar as minhas viagens e ele fez uma campanha baratíssima, né? A campanha dele, pelos cálculos, custou R$1 milhão e poucos de reais. A campanha da dona Rousseff e do Aécio, declaradamente, custaram mais de 300 milhões de reais, que foi declarado, sem considerar o que entrou na caixa preta, né? Nós trabalhamos um ano nisso aí. Duvido que tivesse qualquer outro que tivesse trabalhado nisso. E uma equipe muito unida, muito coesa. E nós assistíamos 4, 5 palestras por semana, escrevíamos tudo. Só que nós sempre dissemos que nós não tínhamos programa de governo. Até porque é mentira dizer que tem um programa de governo. Você pode ter protocolo de intenções. Você não pode pegar um ministro preparado, escolhido para um determinado ministério e entregar uma receita de bolo para ele. Quem é que seria capaz de entregar uma receita de bolo para o Paulo Guedes, né? O camarada que vem de patinete para Saci. Você vai chegar para ele e falar, ó, tá aqui uma receita de bolo que só vai cumprir isso aqui que nós pensamos, né? Vai falar a mesma coisa para o ministro Tarcísio, que era um homem que conhecia profundamente de infraestrutura. Até porque e nós tínhamos gente com seus elementos, nós tínhamos, né? gente que futuramente foi trabalhar muito próximo do ministro Tarcísio conosco, praticamente 2, 3 vezes por semana. Então nós tínhamos um protocolo de intenções muito sério. O primeiro ano do presidente é um ano, a gente comparando com o esporte, é um ano de aquecimento, né? Onde ele vai conhecer as coisas. Ele imagina fazer muita coisa que a estrutura não vai permitir que ele faça. A burocracia vai impedir que ele faça. E ele tem que se habituar a isso, né? Ele pensa, quando ele assume, ele pensa que ele pode tudo. Ao contrário, ele pode pouco, né? Ele tem que se adaptar a todas as conjunturas que o obrigam a se limitar àquelas regras do jogo. E exatamente esse primeiro ano é esse ano de adaptação, né? É esse ano de conhecimento, ainda que no caso do presidente Bolsonaro ele tenha 28 anos de parlamentar, então ele conhece muito a casa ali, o Congresso Nacional, ele conhece muito, mas ele conhecia na condição, ele mesmo diz, eu era deputado de baixo clero, nunca consegui presidir uma comissão, nunca consegui nem ser relator de comissão, que ele era visto como ele era a asa da graúna, né? Então esse cara não pode ser nada. Então ele se sujeitou a essa situação 28 anos, aprendeu muito, até por isso, ele tinha sempre todo mundo contra ele, isso obrigava a se aprofundar nos assuntos, ele entrava de peito aberto, mas tinha que entrar com algum conhecimento, porque ele sabia que ia ser massacrado, mas isso tirou um pouco dele essa noção do alto clero, e ele aprendeu muito esse ano, eu tenho certeza, eu estou falando por ele, desculpa presidente, estou falando pelo senhor, mas eu tenho certeza que foi um grande aprendizado. Os fatos foram o colocando numa situação de relevância para o país. Ele começou a atender os anseios da população. Então, a eleição dele foi alguma coisa que podemos dizer, para muita gente, inesperada. E, a partir daí, ele montou, e eu não vou me incluir nisso, mas ele montou uma equipe de ministros altamente qualificada, né? Nunca foi, eu coloco fulano, mas você faz isso assim, assim. E no primeiro e segundo escalão praticamente não houve isso. Ele teve a independência. Podemos dizer então que o presidente dizia que não ia ter o toma lá da cá, o senhor está me confirmando que... Não teve isso. A gente que estava... Não teve isso. E na equipe de ministros, ele foi muito feliz na escolha, tem ministros excepcionais. Então nós temos hoje uma independência muito grande em relação a isso. E uma coisa que eu considero muito importante foram as prioridades que ele colocou. Algumas delas ainda estão se desenvolvendo, é o caso, por exemplo, da educação e da saúde.
Desde o primeiro momento ele colocou como prioridades absolutas a educação e a saúde. Só que elas foram tão comprometidas ao longo desses 16 anos aí, e até mais, que é muito difícil você recuperar. É preciso um trabalho de muita paciência e vai ter muita troca de gente aí, porque a renovação nessa área não é fácil. São áreas que estão muito contaminadas, de gente que não estava acostumada a trabalhar pelo bem público, acostumada a trabalhar pelo seu próprio bem. Ele ainda vai mexer muito nisso. Uma outra prioridade regional, por exemplo. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. O presidente tem muito clara a prioridade do Nordeste. Nós não podemos mais ter aquela imagem do Nordeste, com aquela seca na época da estia, né? Nós não podemos admitir que o semiárido seja um foco de pobreza extrema, que as pessoas tenham que sair do Nordeste para sobreviver em outras regiões do país. E fomos para o Ministério da Infraestrutura conversar com o ministro Tarcísio, que é um ministro excepcional. E ele colocou claramente os projetos da infraestrutura para o Nordeste e fica muito evidente que ali vão ser investidos não só uma quantidade razoável de dinheiro, mas também a esperança de modificação daquele estado de coisas, né? Então, investimento para colocar água no Nordeste, colocar energia no Nordeste, melhorar o sistema de comunicação viária, não só com estradas, mas com ferrovias. Sim. E o turismo. Colocando isso como prioridade do governo, investindo, eu tenho certeza que vai dar certo. O Brasil tem tudo para dar certo. Nós temos uma população fantástica, um povo extremamente realizador, um povo que se orgulha de ser brasileiro. Isso é outra coisa que nós temos que resgatar com urgência, né? Esse sentimento de brasilidade, de patriotismo. Ser patriota não é nada que não envergonhe ninguém, não, ao contrário. Ser patriota é uma virtude fantástica do ser humano, é ter raízes, é gostar da sua pátria, é amar o seu povo, amar a sua história, contar a sua história com laços de verdade, não contar histórias mentirosas para ficar formando corações e mentes totalmente falaciosos. Então eu tenho certeza que nós temos tudo para chegar lá. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi escolhido para estar aqui nessa hora, mas é preciso que a gente tenha consciência. É agora ou talvez nunca mais. Ou nós saímos agora do buraco ou talvez nunca mais. E eu acho que nós temos tudo para sair airosamente desse abismo que nós fomos colocados. Já estamos galgando ali o paredão. E esse ano vai ser um ano de muitas alegrias. Nós vamos ter muita notícia boa.